Nós vamos abrir a escritura no Salmo de número 127. Texto da palavra do Senhor, do livro do Salmo, Salmo de número 127. Salmo de número 127. Diz assim a escritura: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor pelo imenso privilégio que o Senhor nos concede de, diante da presença do Senhor, entregar a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Bendito seja o nome do Senhor por isso e por tudo mais que o Senhor sempre tem feito na vida do Teu povo. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e que o Senhor nos faça entender, ó Deus, a Escritura, e que essa palavra modele a nossa vida, transforme os nossos corações, as nossas mentes, a fim de que vivamos cada dia mais de forma agradável ao Senhor. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos trabalhado aqui sobre os cânticos, chamados cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação, tendo em vista algo que nós encontramos nas Escrituras, no livro de Êxodo, capítulo 23, dos versos 14 a 19, quando o povo do Senhor havia saído do Egito e estava ao pé do Monte Sinai para receber a lei da parte do Senhor. Entre a lei que Moisés daria ao povo, havia uma determinação do Senhor dizendo que um dia o Senhor escolheria um lugar naquela terra que Ele estaria dando ao povo, ao seu povo. E esse lugar escolhido por Deus seria o lugar da adoração, para onde todas as tribos e todos os componentes do povo do Senhor deveriam ir 3 vezes ao ano, nas chamadas grandes festas nacionais, nos grandes festivais, para que isso tivesse um propósito na vida deles. Lembrá-los que, ainda que eles estivessem assentados na terra da promessa, em termos espirituais, eles ainda deveriam se considerar como um povo peregrino e, consequentemente, um povo completamente dependente do Senhor. Os salmos de peregrinação nasceram com esse espírito, porque nós sabemos que Jerusalém foi o lugar que o Senhor escolheu para fazer o seu nome habitar, e ali seria o lugar da adoração para onde os povos, para onde as tribos, os peregrinos deveriam subir. E à medida que eles faziam essas suas viagens de peregrinação, canções deveriam embalar a sua viagem. E os salmos não foram arranjados dessa forma, a fim de ajudar os peregrinos a concentrar os seus pensamentos no que Deus havia feito por eles e nessa relação de dependência com o Senhor. Quando nós lemos esses salmos, nós sabemos que eles expressam uma gama variada de sentimentos que marcava a jornada desses peregrinos em direção à adoração. São sentimentos de angústia, de esperança, de confiança, de tristeza, de alegria, de dor, de gratidão. Tudo isso estava presente.
né, e os ensinava a como responder a essas questões à medida que consideravam a adoração que deveriam prestar ao Senhor. Até agora nós vimos alguns salmos. Vimos o Salmo 120, que fala sobre a angústia, né, que moveu o coração, ou que movia o coração dos peregrinos a se voltarem para a Deus. Salmo 121 fala da confiança no socorro do Senhor na vida desses peregrinos. O Salmo 122 fala sobre a alegria da adoração, né, na vida desses peregrinos. Salmo 123 fala da misericórdia que clamavam os peregrinos em meio às suas aflições. Salmo 124 da gratidão pelo livramento do perigo. Salmo 125 da confiança, né, que aquele povo do Senhor tinha, mesmo vivendo em meio a uma sociedade ímpia. E na semana passada nós falamos aqui sobre o Salmo 126, que tratou sobre a alegria que era resultado da restauração espiritual que o Senhor empreendeu na vida do seu povo. Temos diante de nós o Salmo 127, que é um salmo dentro dessa estrutura, né, do cancioneiro aí, dos salmos de romagem, dos cânticos de peregrinação, um salmo especial, porque ele está exatamente no centro, né, dos cânticos de peregrinação. E ele é atribuído a sua autoria a Salomão. Apenas 2 salmos no cancioneiro, no livro dos Salmos, tem a autoria salomônica, né? Além do Salmo 127, nós temos o Salmo 72. E essa composição de Salomão, ela é interessante, porque quando nós olhamos o Salmo 127, verdadeiramente ele mais se parece com o livro de Provérbios do que especialmente com o livro dos Salmos, né? E nós sabemos, pelo primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 32, que Salomão compôs cerca de 3.000 provérbios e ele compôs ainda 1.005 cânticos. Então, né, a autoria do Salmo, né, ainda que salomônica, que se parece com os cânticos ou com os provérbios, ela é interessante porque Salomão está aqui de alguma forma, né, considerando não apenas a construção, e ele foi um homem que construiu muitas coisas, construiu principalmente o templo, né, da adoração do povo do Senhor em Jerusalém, mas ele está aqui considerando todos os empreendimentos da vida humana. O Salmo 127 é um texto que trata sobre uma filosofia de vida, e alguém já disse que ele mais se parece, não com o livro dos Provérbios, mas com outro livro de autoria salomônica muito conhecido da igreja, que é o livro de Eclesiastes. Alguém já disse que o Salmo 127 é uma miniatura daquilo que nós encontramos no livro de Eclesiastes, que trata, né, da vida sobre 2 aspectos: a vida debaixo do sol, né, quando ela é construída segundo a filosofia humana, segundo os preceitos, a busca humana, e a vida debaixo do céu, né, que é a vida que considera o lugar que Deus tem nos empreendimentos humanos. E é interessante que quando nós olhamos o texto, né, Salomão está falando sobre essas 2 possibilidades no Salmo 127. Uma possibilidade de construir a vida sem levar Deus em conta, e os resultados que essa vida sem Deus traz, e a vida com Deus e o que ela é, né, na vida dos peregrinos, uma vida de completa dependência do Senhor. E essa dependência, irmãos, é mostrada em algumas imagens que o salmista trata aqui para nós, porque ele fala sobre a construção, né, de uma casa, ele fala sobre a proteção de uma cidade, ele fala sobre a luta, né, para ganhar o pão, e ele fala sobre a relação que nós temos com a nossa família. O que isso, né, sugere na vida de fé?
Salomão tinha em mente alguma coisa, e o salmista que arranjou os cânticos, que ajustou os cânticos de romagem, se apropriou justamente disso. À medida que aquelas pessoas subiam para Jerusalém para adorar, o que elas deveriam considerar como prioridades da sua vida? O que era mais importante enquanto elas subiam para adorar ao Senhor? Por isso que quando nós olhamos para o texto, o salmista está nos dizendo, de algumas possibilidades de edificação da nossa vida. E a primeira delas é que, sem dependermos do Senhor, a nossa vida é completamente inútil. Olha o verso de número 1, a primeira parte. O salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, o que é que acontece? Em vão trabalham os que a edificam. Preste atenção na palavra vã, ou vão, em vão, porque eu acabei de dizer para vocês que o Salmo 127 se parece uma miniatura, do texto de Eclesiastes, e essa é a palavra, não essa especificamente, porque a palavra que aparece lá em Eclesiastes é a palavra rebel, que significa vaidade, e aqui é uma outra palavra hebraica, mas cujo sentido, cujo significado é muito parecido. A ideia aqui é que Salomão está dizendo que alguém está construindo uma casa, e ele tinha propriedade para dizer isso, porque ele foi levantado por Deus para construir a casa do Senhor. Vamos nos lembrar que Davi tinha um plano e um projeto, que era edificar um templo ao Senhor. E um dia Deus mandou o profeta Natan dizer a Davi, falou assim: olha, você é um homem de guerra, você tem muito sangue nas mãos, você não pode edificar uma casa a mim, porque eu não habito em casas construídas por mãos humanas. Mas o seu filho, que eu levantar depois de você, esse me edificará uma casa. Então, pense bem, Salomão foi levantado por Deus como sucessor do seu pai, e o grande empreendimento que Deus deu a ele foi construir um templo. Davi desejou fazer isso, não pôde, e Salomão agora é o construtor desse templo, e ele está considerando na sua própria experiência como construtor, e nos diz o seguinte: olha, a parte de Deus, sem levar Deus em consideração, nós só podemos considerar a futilidade dessa nossa autossuficiência, a futilidade de toda essa tolice, a tolice da nossa autossuficiência, a arrogância de pensar que nós podemos realizar qualquer coisa verdadeiramente duradoura, qualquer coisa verdadeiramente significativa, sem a capacitação que vem de Deus, sem considerar a presença de Deus. Não é uma única vez que Salomão diz que é vão esse esforço, mas por 3 vezes no Salmo ele está nos dizendo assim: olha, se nós não considerarmos Deus, se nós não trouxermos Deus para as nossas realizações, nós estamos fadados à inutilidade, nós estamos fadados à futilidade. É tolice esperar que o sucesso sem Deus, o sucesso aonde Deus não está presente, é alguma coisa que traga satisfação aos nossos corações. Não é o mesmo termo de Eclesiastes, mas o termo que Salomão usa aqui fala do fracasso desse projeto, que não chega a lugar nenhum, porque ele desconsidera a fonte primordial do seu empreendimento, que é a presença de Deus. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que todos nós, irmãos, somos muito prontos para considerarmos aquilo que acontece nas nossas vidas como resultado dos nossos esforços, como resultado da nossa capacidade, como resultado do nosso empreendimento. E quando dá tudo certo, nós deixamos a gorjeta disso tudo para Deus. Nós agradecemos pelas migalhas ou com migalhas ao Senhor, quando na realidade Deus é a causa
motor, é o princípio que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. Sem Deus não adianta engenhosidade, sem Deus não adianta inteligência, não adianta recursos. A Bíblia fala de um empreendimento que nasceu assim, né? Com toda a inteligência, com toda a capacidade, com todo o arrojo, né? Que poderiam seguir o coração dos seus construtores, mas que falhou no princípio fundamental, que é considerar Deus. A Torre de Babel está tudo ali. A engenhosidade, a inventividade, pessoas arrojadas, mas Deus não estava presente. E quando Deus desceu para ver aquilo ali, o que ele disse? Não é possível que tal projeto siga adiante, né? Porque é contrário à vontade de Deus. Então nós precisamos nos lembrar disso. Se nós nos esforçamos para fazer alguma coisa e Deus não está no nosso projeto, o nosso trabalho é vão, é fútil, é inútil. Não importa o tanto de sucesso que nós podemos, né, alcançar nesse nosso projeto, se Deus não estiver presente, ele está fadado a um fracasso maior. Talvez você não saiba quem é um homem, ou quem foi, né, já que ele já morreu há muitos anos, chamado Robert Oppenheimer. Dr. Robert Oppenheimer foi um dos homens mais inteligentes que já pisou na Terra. Ele é um dos cientistas mais brilhantes, né, da história da humanidade. Um menino, judeu, nascido no judaísmo, e que desde criança já dava sinais de uma inteligência ímpar. Ele nasceu em Nova York em 1904 e seguiu com seus estudos, né, para se tornar um cientista brilhante, e foi o líder de um dos projetos mais extraordinários do mundo, porém um dos mais desastrosos. Dr. Robert Oppenheimer criou a bomba atômica. Em 1966, né, depois, há um ano antes da sua morte, alguém perguntou a ele como ele se sentia nas suas realizações. Ele diz assim: eu me sinto um homem fracassado. E alguém diz: mas o senhor fez tanto pela humanidade, fez tanto pela ciência, e o que o senhor diz dos seus feitos? Ele diz assim: todos eles têm na minha boca gosto de cinza. Sabe por quê? Porque ainda que eu houvesse nascido em uma casa judia, que temia a Deus, desde cedo ele rejeitou a religião dos seus pais e se esqueceu de Deus. Qualquer projeto, irmãos, que leve em consideração o nosso talento, os nossos esforços, a nossa inteligência, pode ser até bem sucedido em algum aspecto, mas ele está fadado ao fracasso e à ruína em termos gerais, porque sem Deus a vida é inútil. É o que Salomão está dizendo aqui. Mas ele diz que uma segunda outra coisa que nós encontramos aqui para considerar na nossa relação de dependência com o Senhor é que sem o Senhor, sem depender do Senhor, a nossa vida é insegura. Olha aí para a continuidade do verso 1. Ele diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, o quê? Em vão vigia a sentinela. Ele está tratando aqui sobre segurança. Salomão está dizendo que não basta, né, termos preocupações com segurança, né, estarmos atentos a todos os detalhes que envolvem a vida humana. E ele foi um homem expert nisso, porque ele, né, trouxe para o reino de Israel coisas que o povo de Deus nunca havia experimentado, porque eram contrários à vontade do Senhor. Ele importava cavalos para os seus carros de guerra, ele mandou trazer carros de guerra, ele fez do seu exército um exército poderoso. Mas o pai de Salomão, Davi, diz em um dos salmos que a força do cavalo não garante a vitória. Só o Senhor é quem de fato
traz segurança ao coração do seu povo. É inútil, irmãos, um esforço por segurança quando Deus não é considerado parte do nosso projeto de segurança. Confiar, proteger sem confiar no Senhor é uma tolice. Não importa todos os esforços que nós possamos desprender para tal realização. Há um texto na Bíblia muito interessante para nos ajudar a entender isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 27 e 28, que trata sobre a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus. A Bíblia diz, Mateus diz que o sinédrio chegou até o governador Pôncio Pilatos e disse assim: olha, nós estamos preocupados porque aquele embusteiro Jesus disse que ele ressuscitaria, e agora ele está morto e sepultado. Já pensou se os seus discípulos vêm e roubam o corpo dele? O que é que nós vamos fazer com essa notícia? E ele diz assim: é muito fácil de resolver. Pilatos colocou guardas no túmulo de Jesus e selou a tumba de Jesus com o selo romano. Nós lemos essas informações e nós não consideramos o que está presente ali, irmãos, mas não foram meros vigias que o governador Pilatos colocou para guardar a tumba de Jesus. Ele colocou os seus soldados de elite. Ele colocou a guarda pretoriana para guardar o túmulo de Jesus. E quando você olha um pouquinho de história para entender quem eram essas pessoas, não eram quaisquer homens que pertenciam a essa guarda de elite. Alguém, para se considerar apto para a guarda pretoriana, precisava ter no mínimo 10 anos de experiência militar. Ser um soldado acima de todo e qualquer suspeita, porque ele seria responsável pelas missões especiais do império e principalmente por guardar a vida do imperador. Pilatos colocou essa turma lá, e geralmente a guarda pretoriana era composta por 16 soldados. Havia 4 em cada destacamento, porque quando eles faziam vigia, principalmente à noite, em 3 horas eles alternavam os turnos, 4 ficavam, e qualquer soldado pretoriano que fosse pego dormindo no seu trabalho, ele era executado. Então imagine só, esses guardas de elite estavam guardando o túmulo de Jesus. Não havia nenhum lugar mais seguro no mundo do que o túmulo de Jesus naquela noite. Mas aquele projeto era um projeto contrário ao plano de Deus. Sabe o que aconteceu? Nenhum deles dormiu, mas ainda assim a tumba foi rompida, o selo foi quebrado e Jesus ressuscitou. E eles não souberam explicar o que aconteceu. Eles precisaram ser subornados. Não basta ter os melhores na nossa segurança, não basta ter tudo que é disponível para nos sentirmos seguros, se Deus não fizer parte do nosso projeto de segurança. Se você imagina que qualquer coisa que você possa fazer na sua vida é mais confiável, por causa da sua habilidade, da sua vigilância, da sua presteza, eu quero dizer para você que a Bíblia diz que a sua vida está fadada ao fracasso, à frustração, se Deus não for a causa motora da nossa segurança. Então, a vida sem Deus ela é inútil, a vida sem Deus ela é insegura, mas Salomão também nos diz que a vida sem a presença do Senhor, ela é uma vida inquieta. Olha aí o verso de número 2. O texto diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde,
comer o pão que penosamente granjeastes. O que é que ele está dizendo aqui nessa parte do versículo? Ele está dizendo o seguinte: se Deus não for a causa motora da nossa vida, se nós não dependermos do Senhor, sabe o que é que resulta da nossa vida? Uma vida de inquietação. O salmista está dizendo aqui e apresentando a nós alguém que acorda cedo e que dorme tarde. E no entanto, o seu sono é um sono intranquilo, é um sono cheio de medo, é um sono que nunca traz uma sensação de descanso. Sabe por quê? Porque o seu sono é sempre uma fonte de preocupação e ansiedade. Existe uma preocupação sempre presente no coração dessas pessoas, e elas comem o pão que o salmista descreve aqui como sendo um pão de dores, um pão de inquietação, um pão que é resultado de uma fadiga ansiosa. Nós descobrimos, irmãos, que a vida, ela está cheia de trabalho duro, trabalho árduo. A vida está cheia de perigos que são perigos mortais. Mas nós descobrimos também que a vida é um lugar cheio de preocupações que são persistentes na vida humana. E aqueles, que não consideram Deus, aqueles que não levam Deus em consideração na sua vida, descobrem que a preocupação é algo inevitável. Porque não confiam em Deus, não descansam sobre o sustento de Deus na sua vida. Salomão diz que construir uma vida em Deus significa que nós temos a certeza de que nós somos amados do Senhor, e nós recebemos dele enquanto nós descansamos, enquanto nós dormimos. Há algo aqui interessante, irmãos, que nem sempre é perceptível aos nossos olhos, mas Salomão está falando da sua própria experiência como servo do Senhor, porque há aqui o nome dele. Não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que Salomão tinha 2 nomes. Salomão é um, aquele que traz paz, aquele que experimenta a paz. Mas alguém sabe do outro nome de Salomão? Gedidias. E foi um nome que Deus deu a ele. Salomão foi o nome escolhido por Davi e por Betseba. E quando Natã foi visitar o menino, ele disse assim: o Senhor mandou dizer para você que ele tem um outro nome para esse menino. Ele será chamado Gedidias, aquele que é amado pelo Senhor, aquele que é amado pelo Deus Todo-Poderoso. Salomão diz assim: a única forma de nós lutarmos contra a preocupação, contra a inquietação que marca a vida sem Deus, é quando nós descobrimos que o nosso descanso está em sermos amados pelo Senhor. Enquanto nós descansamos naquilo que Deus é e no que Deus faz pela vida do seu povo. Um coração inquieto, irmãos, um coração carregado de inquietação e de preocupações, um coração que vive com medo do futuro, é um coração que não partilha da fé, porque fé é justamente descansar nessa certeza de que nós somos amados pelo Senhor e que nada pode mudar a relação de amor que Deus tem para com o seu povo e para com os seus servos. Sua vida é uma vida inquieta, sua vida é uma vida preocupada, sua vida é uma vida que tem medo, do que o amanhã reserva para você. A Bíblia diz que o descanso é fruto da fé. E fé, nós vimos no Salmo 125, significa confiar em Deus e naquilo que Deus é e faz na vida do seu povo. Então, irmãos, sem Deus,
a nossa vida é uma vida inquieta. Ela é uma vida inútil, ela é uma vida insegura, ela é uma vida inquieta. E por fim, Salomão está dizendo nos versos 3 a 5, que se nós não considerarmos a presença de Deus, se nós não formos dependentes de Deus, a nossa vida é uma vida infrutífera. Olha aí os versos 3 a 5, ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que é que Salomão está dizendo aqui nesse texto que parece completamente desconectado, né, dos primeiros 2 versículos? Algumas pessoas dizem assim: olha, parece que ele está falando uma coisa completamente distinta, parece que juntaram 2 poesias diferentes no mesmo salmo, mas não é isso, né? Quando nós olhamos, né, para o contexto do Oriente Antigo, onde, né, o povo de Deus viveu, nós precisamos nos lembrar que naqueles tempos não haviam planos de saúde, não haviam planos de aposentadoria. Sabe o que é que garantia a saúde de um homem, de uma mulher, a sua assistência na velhice? Os filhos. Os filhos eram a segurança dos pais. Por isso que Salomão está dizendo aqui que aquele que enche a sua aljava de filhos, né, é um homem abençoado pelo Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, porque esse homem jamais será envergonhado quando tiver que lutar, pleitear com os inimigos à porta. A ideia do portão aqui era o lugar onde as disputas aconteciam. E Salomão está dizendo o seguinte: imagine um homem que vem para uma disputa e ele vem cercado, né, pelo seu exército pessoal, a sua garantia, a sua segurança, que são os seus filhos e a sua casa. Esse é um homem para ser temido, um homem para ser honrado. É isso que ele está dizendo a nós nesse texto. Mas ele está dizendo alguma coisa mais, irmãos. Esses últimos versos, eles têm um lembrete para nós, para nos dizer o seguinte: as melhores coisas que nós desfrutamos na vida não são obras das nossas mãos. As grandes bênçãos, as melhores bênçãos que nós temos na nossa vida, não é resultado do nosso esforço, da nossa competência, da nossa segurança, não é resultado da nossa inquietação. Mas as coisas mais preciosas, as melhores coisas que nós desfrutamos nessa vida, são presentes que vêm de Deus para nós. Tudo que realmente é bom, tudo que realmente importa, não é resultado do nosso esforço, da nossa dedicação, mas é um presente da graça de Deus. De todas as bênçãos tangíveis dessa vida, Salomão está dizendo que os filhos são de longe os mais preciosos, as mais recompensadoras, as mais lucrativas bênçãos que Deus nos dá. E nós precisamos nos lembrar que a verdadeira bênção do Senhor, a verdadeira herança do Senhor, é a nossa família, que vale mais do que as casas, vale mais do que as terras, vale mais do que o dinheiro que nós juntamos, vale mais do que, né, os objetos do nosso desejo. E curiosamente, são aqueles que nós menos prestamos atenção, né? Porque não é essa a motivação que nós dizemos que
move o nosso coração. Você fala assim: eu quero construir uma casa, uma carreira por causa dos meus filhos. Não, eu penso em segurança para os meus. Eu acordo de madrugada, eu durmo de madrugada por causa dos meus filhos. Mentira. Nós fazemos isso porque nós confiamos em nós mesmos, nós confiamos naquilo que nós podemos realizar, na segurança que nós podemos prover, no pão que nós podemos prover, e nós nos esquecemos que as verdadeiras bênçãos que nós temos é a nossa casa e a nossa família, e elas são dádivas de Deus para nós e que nós deveríamos considerar e tratar cada filho que o Senhor nos dá como uma flecha em nossa aljava. O que isso significa? Vamos pensar bem, irmãos. Hoje nós vivemos em um contexto onde tudo está acessível para nós, né? Na internet, no mercadinho da esquina. Mas no mundo antigo, as flechas não eram compradas no mercado, elas eram feitas, elas eram artesanais, elas eram trabalhadas por cada guerreiro. Ele escolhia o melhor material, ele apontava, ele trabalhava da melhor forma possível para que aquela flecha, quando disparada, ela fizesse o quê? Ela atingisse o alvo. Salomão está dizendo que as verdadeiras bênçãos que nós temos, que a verdadeira herança que nós temos, são como flechas na nossa aljava, porque cada filho é uma oportunidade que nós temos de construir o caráter divino, de qualificar de forma humilde esses nossos e das nossas casas como servos que servirão ao Senhor numa geração depois da nossa. Imagine esses peregrinos que subiam para Jerusalém, porque eles não subiam sozinhos, eles levavam as suas casas, as suas famílias. Vamos lembrar que Jesus saiu de onde ele morava e ele foi na festa da Páscoa com os seus pais a Jerusalém. Ele até se perdeu dos seus pais em uma ocasião como essa. As famílias iam, os pais, os avós, os netos, eles iam cantando essas canções pelo caminho e eles iam considerando o que elas evocavam ao coração, né? Todas as prioridades da vida se tornavam secundárias à construção de uma casa onde Deus era o centro, onde Deus governava como Senhor e Rei. Esses peregrinos eram lembrados disso, enquanto eles subiam para adorar, como famílias, eles entoavam esse cântico para considerar o lugar que Deus tinha na edificação dos seus projetos de vida, na construção da casa, na construção da vida, no projeto de segurança, no trabalho árduo. Salomão não está dizendo aqui que os amados do Senhor devem descansar e receber o pão cair do céu. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que você precisa trabalhar sim, de se esforçar, mas lembrar que nós descansamos sobre uma prioridade, sobre um privilégio. Nós somos amados do Senhor, nós somos visitados pela graça do Senhor, e as nossas casas são justamente o lembrete disso. Salomão compôs, irmãos, um salmo belíssimo, mas é interessante considerar que é difícil entender a vida de Salomão, né? Porque muito provavelmente cedo da vida ele compôs esse poema. Cedo da vida ele buscou o Senhor, ele construiu a casa do Senhor, ele construiu a sua própria casa, ele edificou o seu reino. Mas a Bíblia diz que quando Salomão estava rico, quando Salomão estava poderoso, quando ele estava pleno da sua vida, sabe o que aconteceu com ele? Deixa eu ler para você, e eu quero que você abra a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11.
Diz assim, a partir do verso de número 1: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, em frente ao templo de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Estranho, não é? Porque geralmente nós vemos uma vida assim ao inverso, né? Quando se é jovem, as pessoas são tendenciosas a construir a sua vida sobre os seus próprios pressupostos, sobre a sua imagem de vida, e quando eles vão ficando mais velhos, vão caindo em si e vão caminhando para um centro de vida unificador. Salomão foi o contrário. Quando jovem, ele serviu ao Senhor, ele temeu ao Senhor, ele creu que se o Senhor não edificasse a casa, em vão trabalhavam os que a construíam. Ele creu que se o Senhor não vigiasse a cidade, em vão vigiavam os sentinelas. Ele creu, né, que sendo amado do Senhor é inútil acordar cedo, dormir tarde, porque Deus é o Deus que provê para o seu povo. Ele creu que os filhos eram a herança do Senhor, que a família era a herança do Senhor. Mas quando velho, ele se esqueceu disso tudo. Curiosamente, de tantas mulheres que Salomão teve, nós só conhecemos o nome de um único filho dele. Você já ouviu algum nome de algum outro filho de Salomão na Bíblia, além do famigerado do Roboão, que era pior do que ele? Sabe o que isso nos lembra, irmãos? Sabe quando é que nós dependemos do Senhor na nossa vida? Sabe quando? Quando? Sempre. Não pense você que começar na vida temendo a Deus lhe dá o direito de se esquecer do Senhor em algum momento da sua vida. O que a palavra do Senhor está dizendo para nós é que Deus precisa ser prioridade sempre, sob o risco de que tudo que nós realizamos, se Deus for excluído, se tornará inútil, inseguro, inquieto e infrutífero. Não importa em qual altura das nossas vidas, porque nós somos assim. Quando nós estamos começando, nós buscamos a Deus, nós queremos o favor de Deus, mas quando nós chegamos a um determinado momento da nossa vida, nós excluímos Deus da equação das nossas vidas, e nós continuamos por conta própria. Não é possível continuar em qualquer momento da nossa vida sem dependermos única e exclusivamente do Senhor. Lembre-se, aquilo que nós mais temos de preciosos na nossa vida não são resultado do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso talento e da nossa competência, mas é da graça do Senhor, é favor imerecido dele. Se nós não considerarmos isso, parafraseando as palavras, né, de Robert Oppenheimer, nossa vida será uma vida fracassada,
tudo que nós realizarmos sempre terá gosto de cinza nas nossas mãos.